Bem-vindos à aula de controle neural do ritmo cardíaco. Nessa aula, nós abordaremos o papel do sistema nervoso autônomo, caracterizado pela inervação simpática e parasimpática no coração. Além disso, compreenderemos a ação de dois neurotransmissores, a acetilcolina e a noradrenalina, lá no nó sinoatrial e na musculatura cardíaca como um todo. Vamos lá. Para entendermos esse princípio de inervação, vamos voltar um pouquinho na aula de princípios da excitabilidade cardíaca. Naquela aula, nós dissemos que o coração ele tinha uma autonomia, ele gerava o seu próprio impulso sem a necessidade de uma inervação para de fato isso acontecer. Isso é uma verdade. O coração ele é autônomo, ele gera o seu impulso cardíaco, o seu potencial de membrana, sem uma necessidade de inervação. No entanto, para que eu tenha um controle desse impulso, um controle desse ritmo de formação desse impulso, eu preciso dessa inervação. Então, o coração ele é muito bem inervado pela inervação tanto simpática quanto parasimpática. Percebam que nessa imagem nós temos uma representação de ambas as inervações. A inervação simpática ela compreende uma inervação que, basicamente, compreende o músculo cardíaco como um todo. Entenda que todo o músculo cardíaco está inervado pela inervação simpática, pelos ramos simpáticos, e justamente também os nós atrioventricular e sinoatrial também recebem essa inervação. Quando nós falamos do sistema parasimpático ou da inervação parasimpática, ela tem muito mais autonomia na região dos nós. Então, o nó sinoatrial e o nó atrioventricular são muito mais bem inervados pela inervação parasimpática. Muito bem. Essas inervações, elas partem lá do sistema nervoso central, chegam lá em gânglios autonômicos até chegarem com seus ramos nos tecidos alvo. Só que não é a inervação em si que provoca a alteração nesse tecido alvo, e sim os neurotransmissores liberados por esses neurônios. Então percebam que, para as vias parasimpáticas, nós temos um neurotransmissor que é muito importante, que é a acetilcolina. A acetilcolina, quando liberada desses neurônios, age em receptores muscarínicos, nesse tecido-alvo, no caso o coração, levando a alterações desse ritmo cardíaco. Do sistema simpático, é o mesmo princípio, o que muda será o neurotransmissor. Então percebam que, para o sistema simpático, o neurotransmissor liberado por esse neurônio é a noradrenalina, que vai agir em receptores adrenérgicos, levando ao aumento da frequência cardíaca. Vamos olhar então, aliás relembrar como esse princípio de formação do impulso elétrico ele acontece. Quando a gente lembra lá da aula de princípios de excitabilidade, nós falamos que esse princípio ele era gerado lá no nó sinoatrial, e esse nó sinoatrial levava ao ritmo cardíaco. Esse acionamento do nó sinoatrial levava ao acionamento ali desse ritmo cardíaco, que se baseava basicamente entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando a gente avança um pouco mais celularmente falando, nós temos justamente aquele princípio de passagem de íons para a formação do potencial de ação. Vamos lembrar. Quando a célula está em menos 70 mV de potencial de membrana, canais de sódio do tipo IF são abertos. Isso proporciona a entrada deste sódio nas células. Quando esse sódio ele adentra a célula, nós temos então a mudança do potencial de membrana para menos 50 mV, o que abre o canal de cálcio, levando à entrada de cálcio. Ao mesmo tempo, logo no princípio da despolarização, no final da despolarização, nós temos a abertura dos canais de potássio com a saída do potássio, levando à repolarização dessa célula. Se você não entendeu esse princípio, volta lá na aula de princípios da excitabilidade cardíaca, que ele está muito mais bem explicado. Então vamos compreender a função do sistema parasimpático no ritmo cardíaco. Para isso, vamos entender que todo esse sistema ele é comandado pelo nervo vago. O nervo vago, lembrando que ele libera o seu neurotransmissor, chamado de acetilcolina,
E essa acetilcolina agirá sobre receptores chamados M2. Esses receptores eles estão ligados a uma proteína chamada de proteína G. Existem várias classes de proteína G. Neste caso, é a proteína GI, e esse I vem de inibitória, ou seja, tudo o que acontecerá a partir dos mecanismos intracelulares comandados pela proteína GI serão mecanismos de inibição. Sendo assim, quando a gente entende esse mecanismo e quando ele começa a agir, a gente tem que lembrar que o sódio estava entrando por vários receptores do tipo IF, que quando agora, justamente acionados pelo mecanismo da acetilcolina, proporcionam o fechamento de uma grande parte desses mecanismos de entrada de sódio, diminuindo a quantidade de sódio que entra na célula. Então, voltando, a ação do parasimpático através do nervo vago libera a acetilcolina, que age no seu receptor M2, acoplado à proteína GI. Essa proteína GI, junto com várias outras proteínas, garantem a inibição ou o fechamento desses canais do tipo IF, levando a uma diminuição da entrada de sódio. Essa diminuição acaba também acontecendo não só nos receptores de sódio, mas também nos receptores de cálcio, que também haverá esse fechamento, ou seja, uma menor quantidade de cálcio vai acabar sendo proporcionada neste caso. Além disso, eu também tenho uma leve alteração, aqui não é muito grande, mas existe uma leve alteração nos canais de potássio, tudo bem? Então eu também tenho uma leve alteração ali, um leve fechamento desses canais de potássio, diminuindo um pouco essa liberação ou essa excreção de potássio pela célula. Então entendam que todo o processo aqui, quando a gente aciona o sistema parasimpático, é para diminuir o ritmo cardíaco, é para atrasar essa formação de potencial de ação. Vamos ver isso num gráfico, vai ficar um pouco mais fácil. Percebam que nós temos lá o potencial de membrana pelo tempo. Quando a gente olha ali, nós temos um gráfico que é o normal. Então percebam que nós temos um potencial sendo gerado, outro potencial sendo gerado e aqui outro potencial sendo gerado. Ou seja, 3 disparos nesse intervalo de tempo. Ou seja, 3 batimentos neste intervalo de tempo. Quando nós acionamos o sistema parasimpático, percebam que a curva aqui ela começa a se deslocar para a direita, ou seja, este canal do tipo sódio ele fica mais tempo para chegar no potencial de menos 50 aqui. Lembra que a gente tinha lá entre menos 60 e menos 70 a abertura do canal de sódio? Então ele abre em menos 70 mais ou menos, e ele vai entrando com uma quantidade de sódio menor. Lembra que a gente bloqueou os canais de sódio, então menos sódio está entrando. Ou seja, se menos sódio está entrando, esse potencial de membrana está mudando com uma velocidade menor. Até que ele atinge novamente o potencial de menos 50 milivolts. Abertura dos canais de cálcio e depois, posteriormente, a abertura dos canais de potássio para liberação do potássio. Só que percebam que como eu levei mais tempo para esse sódio entrar, isso acaba deslocando esse gráfico totalmente para a direita. Percebam que quando eu tinha aqui um normal, nós tínhamos 3 batimentos nesse intervalo de tempo. Agora nós temos apenas 2. 1, 2. Então essa lentificação dos canais, essa lentificação principalmente dos canais de sódio, que é o mais importante aqui, acabam diminuindo a frequência cardíaca de forma considerável. Tudo bem? Vamos ver então agora a função do sistema simpático nesse ritmo cardíaco. O sistema simpático ele funciona basicamente da mesma forma, só que utilizando neurônios diferentes com funções de liberação de neurotransmissores diferentes. O neurotransmissor aqui é a noradrenalina, que age em receptores do tipo beta-1. Esses receptores estão acoplados também à proteína G, só que é uma proteína de ativação de mecanismos, conhecida como GS. Então esta proteína GS proporciona a ativação de mecanismos, ou seja, vai ser basicamente o oposto do que a gente viu no parasimpático. Então, neste caso especificamente, nós vamos ter a abertura de mais canais do que nós tínhamos dentro da normalidade. Nós tínhamos lá alguns canais abertos
no princípio, sem ação de parasimpático ou simpático. Agora nós teremos 2 vezes mais canais, tudo bem? Ou seja, abrimos mais canais para que essa despolarização seja mais rápida. Então, eu tenho uma entrada de sódio muito mais facilitada, eu tenho uma entrada de cálcio muito mais facilitada. Isso proporciona uma acentuada despolarização de forma muito mais rápida, tudo bem? Então, se a gente observar no gráfico, e novamente voltar naquele princípio, ó, nós temos aqui a normalidade, então 1, 2, 3 potenciais sendo formados, ou seja, 3 batimentos neste intervalo de tempo. Quando a gente aciona os mecanismos simpáticos e a noradrenalina age lá no seu receptor beta-1, isso acaba resultando em maior quantidade de sódio sendo colocada para dentro da célula e de cálcio também. Essa quantidade, percebam aqui que ela muda essa curvinha aqui, ó, que é justamente a entrada de sódio. Se essa curva está sendo alterada, ou seja, se eu estou proporcionando uma entrada de sódio mais facilitada, isso vai acabar tendo uma despolarização mais rápida. Então, neste intervalo de tempo, a gente tem aqui, ó, uma despolarização, 2, 3, 4 e quase 5 despolarizações aqui, ó. Entende? Neste mesmo intervalo de tempo. Ou seja, eu aumentei o ritmo cardíaco. Isso vai acontecer em diversas situações do seu cotidiano. Então, quando você está deitado, quando você está relaxado, o sistema parasimpático, ele age, diminuindo o seu ritmo cardíaco, pois não há uma necessidade fisiológica de você ter grande volume de sangue sendo ejetado pelo seu corpo. Quando você está numa atividade física, num ambiente de estresse, você precisa de muito mais sangue sendo ejetado, ou seja, o seu sistema simpático ele é acionado para proporcionar esse aumento de volume de sangue sendo jogado pelo corpo. Entende? Então, várias situações fisiológicas vão acionar tanto o sistema parasimpático quanto o sistema simpático. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Nos vemos na próxima aula.